ver o Crepezinho falando um pouco sobre a direita MBLer? Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse feriado, desde quinta-feira, a gente está vendo ali uma polêmica envolvendo o Guto Zacarias, com essa acusação ali de uma suposta coação em relação à ex-namorada de pressionar ela a fazer um aborto ali após uma gravidez em 2024. Eu acho que vale a pena trazer alguns comentários sobre isso, especialmente porque o caso escancara a demagogia e a hipocrisia dentro de uma direita lacradora que o próprio Guto Zacarias representa muito bem como um dos seus maiores expoentes na política brasileira. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas e também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu para dar essa força. Você pode se tornar membro do canal, temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Eu vou deixar o QR Code na tela também, caso queira ajudar a partir do Pix. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço e boas-vindas. Bom, gente, eu acho que quem está acompanhando esse vídeo já sabe bem o que aconteceu. Essa polêmica ela tomou conta da internet ali durante o feriado, ela gerou um debate muito forte, uma onda de questionamentos em relação ao Guto Zacarias, ao MBL, né? O que acontece? O Guto Zacarias, deputado do Missão, em São Paulo, ele foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pela prática de violência psicológica contra a ex-namorada, e essa denúncia se baseia num boletim de ocorrência registrado ali em fevereiro de 2025, que detalha uma série de condutas abusivas durante o período em que ela estava grávida. As principais acusações envolvem, primeiro ali, a coação para o aborto. Ele teria tentado convencer e pressionar ali a então namorada a interromper a gravidez do primeiro semestre de 2024, inclusive sugerindo medicamentos, indicando clínicas. E além disso, há acusações de manipulação, chantagem emocional, abandono financeiro e falta de suporte ali durante a gravidez, e que, segundo o relato, teria gerado ali um quadro de pânico, de insônia, uma série de problemas ali para a moça. Olha só, então dentro desse contexto que o Crepe está entregando pra gente, o Guto Zacarias está sendo um belo exemplo de pai brasileiro. Num primeiro momento, essa situação ficou mais restrita porque a própria ex-namorada procurou o site que saiu a notícia, indicando que não era bem assim, que tinha recuado, que tinha pedido o arquivamento do caso. E aí a reação dos militantes do MBL foi no sentido de negar tudo, de falar em perseguição, até porque a denúncia inicial ela foi divulgada pelo Brasil de Fato, que é um portal mais associado à esquerda. E se você olha ali, né, você vê ali alguns problemas, as mensagens que já tinham ali são bem problemáticas, né? Após o nascimento da filha, ele simplesmente não responde, não dá não dá importância, né? Ele não acompanhou da resposta evasiva. Isso já estava na denúncia, isso já estava sendo questionado, né? Essas mensagens, isso já estava lá no processo. Só que aí, gente, sai um áudio dele pressionando ela a fazer o procedimento, né? E aí, nesse áudio, há uma confirmação daquilo tudo que estava sendo descrito, e aparece uma postura extremamente fria, calculada, inclusive com o próprio Guto Zacarias admitindo que o discurso público que ele faz sobre o aborto é exagerado, que é uma forma de pressionar e desestimular as pessoas dentro de... Eu acho que é válido a gente colocar aqui rapidinho o áudio do Guto Zacarias. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema, porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa, e logo o local ia fechar com velocidade, e esses locais são caros. E a gente não vê isso saindo na imprensa, porque não acontece. O método de hoje em dia, tá ligado? Não é um método invasivo, eu já falei pra você, é praticamente uma sucção, ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos, é feito nos jardins com especialista na área. É caríssimo, mas não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa, porque não envolve o método invasivo, é algo absolutamente limpo, né, em todos os quesitos, assim, é muito profissional. Bom, esse é o áudio em questão. E uma lógica de atuação política ali, do que se chama, né, do pânico moral e tudo mais. E aí, além disso, ele volta a pressionar a ex-namorada para realizar o aborto, ele descreve todo o processo com muita naturalidade. Ele fala de valores, de locais, menciona a clínica ali, onde que é, qual que é o bairro, descreve como que funciona o procedimento, e isso chama muita atenção porque ele não está ali hesitante, né? Ele não está lidando com algo novo. É uma fala extremamente segura, detalhada, tranquila, e isso levanta até um questionamento que eu faço, né? De onde que vem essa familiaridade tão grande em relação a esse tipo de procedimento? Porque ele fala com um nível de detalhe e naturalidade que, assim, será que é a primeira vez que isso está acontecendo?
Isso é um fato. Posto que ele sabe quantas horas, como é o processo, entende? Me parece que realmente tem uma intimidade. Eu fiquei meio assim de falar, mas parece. É bem curioso. Além dele escancarar que todo o diálogo dele é sobre um pânico moral, é bizarro, cara. É bizarro o quanto ele parece próximo com essa ideia e não importar tanto quanto importa nos debates que ele faz. E aí, a partir daí, o caso ele ganha uma repercussão muito maior e reacende um debate muito forte, né, além dessa questão individual dele, porque isso escancara uma dimensão de demagogia no discurso político, especialmente desse campo mais à direita, que trata esse tema de forma extremamente moralista em público, mas que na prática opera de uma forma completamente diferente. E é por isso que eu acho que esse caso precisa ser discutido, porque ele abre uma brecha importante para um debate mais sério, ainda mais vindo de uma figura que constrói um discurso tão raso, tão performático e tão voltado para a lacração, como é o caso do discurso do Guto. A primeira questão mais óbvia aqui é a demagogia, né, a hipocrisia, né? Isso fica escancarado quando ele próprio admite que o discurso que ele faz sobre o aborto é exagerado, sendo que, na prática, a postura dele é completamente diferente. Na prática, ele sabe como funcionam as clínicas, ele conhece o processo, ele sabe os valores e, mesmo assim, ele sustenta publicamente um discurso completamente. Os valores em que ele vai entrar em questão estão mais relacionados aos valores de que, por exemplo, numa clínica da periferia, você com certeza vai ter esses abortos mal realizados que, em consequência, estão em morte. Mas também na Clínica Jardins, que é num bairro nobre, que é por profissionais da área, especialistas em fazer esse tipo de coisa, ali não tem problema, entendeu? Então essa é a questão. É por isso que se torna uma discussão de valores. Distorcido. E não é exagero dizer, né, que se alguém que defende a descriminalização do aborto tivesse feito uma campanha para conscientizar a população, dificilmente conseguiria algo tão didático quanto esse áudio do Guto Zacarias, porque ali ele admite que exagera no discurso, ao mesmo tempo ele descreve a realidade de forma direta, né? Quem tem dinheiro faz procedimento em boas condições, com segurança, enquanto quem não tem dinheiro é empurrado para situações ali precárias, insalubres, com risco de vida, ou seja, ele desmonta com as próprias palavras o discurso moralista que ele mesmo sustenta em público. E isso acende um ponto central, né? Primeiro, essa admissão desse exagero revela um comportamento demagógico, igual eu comento aqui. O Brasil, ele é um país majoritariamente conservador nesse tema, né? O debate sobre o aborto já é extremamente poluído, o próprio Guto Zacarias contribui muito para essa poluição, o movimento que ele faz parte contribui para essa poluição. É por isso que, quando a gente fala sobre as questões que são levantadas pela direita, é por em cima disso. É em cima de uma questão que é baseado numa demagogia. Você vai criar uma mentira e dentro dessa mentira você vai criar uma narrativa e essa narrativa será tudo aquilo que você não poderá fazer. Uou, então tá bom, então é sobre isso. Ainda posso ter resumido um pouco mal, mas a ideia que está tentando ser dialogada é com o fato de que essa direita reconhece essa problemática que a esquerda denuncia. Mas existe um discurso moralista por parte deles que os impede de concordar conosco, que os impede de trazer soluções. Por quê? Porque eles precisam permanecer nesse discurso moralista. Por quê? Porque ganha quem fala o que o povo quer, não quem faz o que o povo quer. Mas no privado ele admite que ele está fazendo isso de forma consciente, de propósito, né? Sabe exatamente como a realidade funciona. E ele faz ali para ganhar voto fácil, né? Mobilizar um apelo moralista exagerado, criando esse cenário apocalíptico em torno da descriminalização. Tudo isso para gerar engajamento, gerar apoio político, né? E aí muita gente até vem me comentar, vem me interpelar aí na internet, né? Falando que criticar isso ou levantar essa questão é ser canalha, né? Mas assim, gente, com todo respeito, canalha aqui é quem vem de um discurso que ele mesmo não acredita, né? Ainda tenta se passar nas redes sociais igual tá acontecendo. Aí tá assim, o Crepe escrevendo, tá ligado? A caneta e o papel pegando fogo, sacou? Sinistro. É quem constrói uma narrativa para o público e na prática age de forma completamente diferente quando envolve a própria vida, né? Há uma inversão de realidade nesse tipo de reação aqui que precisa ser colocada no lugar. E esse talvez seja um aspecto bem relevante, né? Isso, na minha opinião, não é um caso isolado. Esse tipo de comportamento acontece o tempo inteiro, né? Essas figuras aí que operam dessa forma, né? Criando pânico moral, inflando esses debates, se vestindo como paladinos da moral, né? Eles acabam caindo nessas contradições nessas horas, né? Então, na prática, não tem preocupação real com a vida das pessoas, com a vida em geral, né? Com as mães, com as crianças, ou qualquer consequência concreta dessas posições. O que existe é uma disputa por voto, por engajamento, por capital político em cima de temas sensíveis, né? Com o discurso mais rasteiro possível, né? E aí, nesse primeiro ponto, eu acho que isso pode servir de lição, uma lição para que as pessoas desconfiem desses paladinos da moral, desses guerreiros moralistas aí, porque no fundo
o que você pode acabar encontrando é um grande de um hipócrita que só usa os seus sentimentos e valores para ganhar ali um salário de 30 mil na Assembleia de São Paulo, enquanto te trata como trouxa no privado. Segundo ponto que eu queria tratar. Ou seja, você cria esse momento em que você entrega uma certa dependência para essa pessoa, e aí, nos momentos em que não são aparências, que não está na frente das câmeras, que não está na frente desses olhares, você vai tratar como qualquer, como se não fizesse parte de nenhum outro momento até então. Caraca! Estão dando cacetadas. E é uma questão de fato. Porque com o MBL a gente vê esse tipo de, não só discurso, mas atitude sendo repercutida. Pega, por exemplo, o que aconteceu com o pessoal que sai do MBL e o que eles falam depois do MBL. Então, não é tão estranho ver um ex-MBLer, ou um MBLer, de fato, tratando essas pessoas que, abre aspas, muitas aspas, são subalternas a ele, da mesma forma como os outros, dentro do partido dele, tratam os subalternos. Olha que curioso. Isso que ainda ousam dizer que a cultura Red Pill não tem consequência na sociedade. Até tentar puxar um debate ético aqui, uma correção importante que eu não queria deixar de passar nesse momento. Como vocês sabem, eu não abordo muito essa questão aqui, né? Eu acho isso muito poluído por motivos, né, de que eu estou discutindo aqui com vocês, né? Existe muito esse discurso de que a política ela não pode se envolver com a moral, que esse não é o campo da política, e eu discordo profundamente disso, né? A política ela inevitavelmente envolve a moral porque ela lida o tempo inteiro com o que cada sociedade entende como certo e errado. E, além disso, existe a dimensão ética, que é justamente a tentativa de construir critérios para julgar ações ali como justas ou injustas. E quando a gente entra no campo da política, a gente está discutindo isso o tempo inteiro. Então, não faz sentido fugir desse debate como se ele fosse um espaço ali exclusivo do conservadorismo, né? Concordo em partes com o Krepp. Concordo de que a moral está intrinsecamente ligada com o debate político. Afinal de contas, sim, quando a gente debate algo, a gente acaba caindo nesse campo da moral. Mas também, talvez eu discorde ali que a gente não deva fugir. Saca? Também concordo que a gente não deva fugir dela, mas ela não deve ser o único peso que a gente esteja usando. Então, quando a gente vai discutir aborto, a gente não pode falar somente da moralidade que ele causa, entende? A gente também tem que falar da materialidade, do fato de que as pessoas estão fazendo mesmo que seja imoral, entendeu? Então, o porquê que as pessoas estão fazendo mesmo que seja imoral? Isso é uma questão? É uma questão, mas é uma questão pra ética. A questão pra política é que a gente precisa resolver essa questão. Então, a gente não pode se abarcar somente na moral. Então, concordo. A gente tem esses temas morais, mas eles não são os únicos que regem o assunto. Maravilhosa fala do Krepp. Pegando o caso isso ficou muito claro, né? Existem ali pelo menos duas discussões importantes aqui, né? A primeira é uma discussão mais filosófica de onde começa a vida. Se alguém entende, por exemplo, que a vida começa na concepção, é coerente que essa pessoa seja contra o aborto desde o início, né? Se, por outro lado, a pessoa entende que a vida ela começa a partir de um marco, por exemplo, eu vejo muita gente falar da questão do início da atividade cerebral. Ela pode defender a descriminalização sem considerar de que está ali diante de um conflito ético, de um dilema em relação a onde começa a vida, né? Então, Perfeito. Ou seja, o que o Krepp está trazendo é que muitas vezes essas discussões que acontecem, elas partem de pressupostos. E se você pressupor que a vida começa nessa questão filosófica, ou seja, quando você começa a gerar uma vida é quando ela está se formando no embrião. Tudo bem, é uma visão filosófica. Mas a pessoa que vai estar discutindo que a vida se forma através de marcos, ela não vai estar partindo do mesmo pressuposto. Então a discussão se torna moral. Por quê? Porque um vai estar discutindo apenas por base moral, por pressuposto moral, enquanto o outro vai estar discutindo sobre bases materiais, algumas vezes, outras através de argumentações. Mas a base sempre vai ser a mesma. A gente sempre vai estar trabalhando com o que está acontecendo, entendeu? Então, o que está acontecendo? Se isso for se tratar de uma imoralidade, a gente reduz o debate que está acontecendo. Só um acréscimo. Esse é um debate legítimo, profundo, que admite gradações e que não pode ser reduzido a caricaturas. E existe ainda uma segunda dimensão que eu até acho mais promissora para o debate público, que é a distinção entre ser contra a prática e defender ou não a criminalização, porque são duas discussões diferentes. Mesmo alguém que pessoalmente, por convicções pessoais ali, religiosas ou morais, ela é contra o aborto, ela pode discutir se faz sentido tratar isso como crime. Porque aí entram outras questões, os efeitos da criminalização, o impacto disso sobre as mulheres mais pobres, a relação com a falta de renda, a falta de perspectiva, situações ali de desespero reais que colocam a vida dessas mulheres. Perfeito. Ou seja, a gente vai estar trabalhando com a materialidade, entendeu? A gente já pulou a etapa filosófica. A gente não está discutindo sobre a vida, a gente está discutindo sobre a materialidade, sobre as consequências que vão gerar, entendeu? Então essas são as consequências. Em comparação a essas consequências, vale a pena você manter criminalizado para que a sua religião possa ditar como as pessoas devem viver? Ponto de interrogação. Mulheres em risco, né? E não o desespero
fabricado aí nesse caso do Guto, né? É possível, inclusive, pensar em políticas que reduzam o número de abortos sem necessariamente recorrer à criminalização, atuando em prevenção, em assistência, em estrutura social. E se a gente tivesse uma sociedade menos polarizada nesse tema, menos poluído o debate, a gente poderia caminhar nesse sentido com posições diferentes, mas buscando algum nível de racionalidade. Exatamente. Ele traz essa discussão de que é um debate poluído. Ele está pincelando várias vezes isso ao decorrer do vídeo. E é muito bom deixar isso claro de que muitos debates que a gente tem estão poluídos porque estão sendo feitos nesse sentido. Se eu for ter que falar sobre a minha área da educação, eu vou poder falar sobre como é legalizado, através de lei, a obrigação de ensino religioso nas escolas. Mas ninguém vai falar isso pra você. E assim, dependendo das escolas, são os alunos ou os pais dos alunos que fazem a matrículas nas matérias que eles querem, entendeu? E ali, você tendo o ensino religioso obrigatório, vai ser um ensino religioso, matrizes africanas, religiões brasileiras, e aí religiões europeias, e a gente desenvolve sobre o catolicismo. Vai ser assim? Que aí é aula de religião, mas não. É apenas uma repercussão do catolicismo. Um neopentecostal, muitas vezes. Então se torna uma questão de que o debate está poluído porque as pessoas que estão majoritariamente falando sobre ele estão partindo para outro pressuposto que não é um pressuposto que serve para a gente debater na política, que seria uma materialidade, uma discussão de realidade, sobre como cada contexto está encaixado, como a gente vai encaixar essas políticas nesse contexto, e etc. Não, são políticas feitas apenas para um suposto desenvolvimento e mostrar trabalho. Então você não vai ver essa discussão sendo feita para melhora de uma vida social, mas para defesa de uma ideologia. Algum nível de convergência, de compromisso, pode parecer ingênuo, tá? Mas ainda eu acho que é possível fazer isso em outro ambiente, né? O problema é que esse tipo de debate não acontece justamente por causa da atuação de figuras como Guto Zacarias e esse grupo político ali que ele representa, que no fim das contas só está interessado em poluir o debate para ganhar voto e mobilizar a paixão das pessoas, né? São atores ali que não estão interessados em aprofundar a discussão, mas em ficar poluindo o debate, em explorar o sentimento das pessoas, os valores que as pessoas carregam desse público mais conservador para ganhar voto, visibilidade e poder. E no fim das contas não há compromisso com a coerência nem com as consequências dessas posições, mas sim com a manutenção de uma narrativa que mobiliza politicamente, mesmo que seja baseada em distorções e oportunismo. E aí entra um ponto que é muito interessante, porque eu estou falando dessa poluição do debate, e quando você olha para a reação dos militantes do MBL, fica muito claro como isso é feito de forma ativa, né? Primeiro, teve um momento ali de completo desnorteamento, que é típico de crise política, né? Dá para perceber até que teve um protocolo interno ali de crise acionado, porque a situação foi grave. A reação inicial ali foi uma tentativa de desmentir, de dizer que não era bem assim, que era perseguição, resgatando aquele discurso genérico, né, já desgastado, inclusive, né, que é tudo culpa do sistema, né? Hoje em dia não tem nenhum pilantra mais na política, ninguém erra mais, ninguém comete abuso, ninguém faz nada de errado, é todo mundo vítima do sistema. Você pode fazer qualquer coisa. Bom, se a gente for entrar nessa suposição, né, porque ele tá falando aqui de uma certa forma debochando do pessoal que fala esse tipo de frase, mas ainda se torna incoerente. Por quê? Porque vocês estão criticando os corruptos. Vocês não estão criticando como existem brechas que esses corruptos se aproveitam. Vocês não estão questionando sobre a problemática que já está engendrada nesse sistema. Vocês estão reclamando da consequência dessas problemáticas. Então, é aí que eu acabo concordando com ele sobre o debate estar poluído. Por quê? Porque é um debate de ideologia. É um debate moral. A gente não precisa fugir da moral, mas a gente precisa aceitar ela não como a única e exclusiva causa final, mas uma causa consequente. Porque se torna um debate moral, porque nós não temos políticas públicas para favorecer um debate material. Por quê? Porque o debate material é sobre soluções e não sobre melhora. E ainda assim você vai falar que está sendo perseguido pelo sistema. Só que quando isso não se sustenta, e nesse caso não se sustentou, especialmente depois do áudio vazado, o discurso muda completamente. Primeiro tenta colocar o conteúdo em dúvida, sugerir que não era bem aquilo. Teve até gente falando em manipulação por IA, no nível de desespero que mostra quanto que eles estavam perdidos. Só que o próprio Guto confirmou a veracidade do áudio, e aí entra a segunda etapa, né, que é a adaptação do discurso. Aí aparece um comportamento da militância, né, que é seguir essa liderança de forma completamente acrítica, né? Aí você tem uma lógica de adesão total, e aí eles partem de uma ideia de que eles estão numa missão redentora, né, de salvar o país, de defender os valores, de defender a civilização. E isso é vendido principalmente para os jovens, né, de uma forma muito eficaz. O problema é que esse jovem ele passa a aceitar qualquer coisa sem filtro crítico, acreditando que está defendendo algo grandioso, quando na prática ele está só servindo como massa de manobra de um grupo político que, como o próprio caso mostra, não leva a sério aquilo que defende em público. E aí
E é aí que se torna essa consequência problemática. Então, a gente consegue ter essa visão de que o MBL ele trabalha através de promessas, através de máximas. E essas máximas são sobre melhoras individuais, sobre um programa de que o problema que está acontecendo no nosso país não é um problema social, de um contexto problemático, de uma ideia que está sendo engendrada dentro de uma estrutura que permite toda essa racionalização de consequências sociais. Não, eles vão falar que todo o problema é gerado através do povo, que é uma consequência desse sistema. Então, o problema é que não sou eu no poder, entendeu? O problema é que esse poder está impedindo a gente de fazer o que a gente quer. E o que a gente quer de fato? Ah, mas aí você vai ter que descobrir, hein? É por isso que é um pouco engraçado, porque vai pegar nesse hábito de jovens idealizarem, saca? E eu não tô falando aqui de um lado idealizador, de uma utopia ou de uma distopia ou algo do tipo. É muito mais no sentido de o que é a política que a gente pode discutir de fato? O que é as medidas políticas que a gente vai discutir? O que são essa movimentação, essa organização? O que são essas discussões políticas que devem acontecer? Elas vão estar engendradas em que sentido? Como elas vão ser engendradas? E aí os jovens ficam fascinados, não por essas perguntas, mas quando as perguntas são respondidas. E muitas vezes as perguntas não precisam ser respondidas da maneira correta, só precisam ser respondidas de maneira agradável de se ouvir. E aí entra no que o Krepp tá falando, de que a maneira como eles falam isso pro público deles é uma maneira que entrega essa esperança que muitas vezes é apagada ao decorrer desse estudo político. Por isso que acaba se tornando um pouco contraditório, porque a própria vida do MBL se trata em você produzir e reproduzir um conteúdo que até então já está sendo mastigado, um conteúdo que até então não é novo, entendeu? Por quê? Porque a gente vai ver um discurso moralista que só está se encaixando naqueles que são feitos para agradar os jovens, que são feitos para agradar uma certa camada da sociedade. E aí começa a entrar essas ideias de, por exemplo, o MBL ter alguma ligação com Red Pill, do MBL ter alguma ligação paralela com algum pessoal de... Então se tornam algumas questões de que o reflexo do macropolítico também é um reflexo do micropolítico. Por quê? Porque se os caras estão fazendo ligações extraordinárias, o que impede essas ligações extraordinárias, né, vamos dizer assim, de abuso com subalterno? Por que quando acontece no partido, ele não aconteceria na vida pessoal? Por que uma pessoa que abusa da autoridade do poder dela, ela não abusaria da autoridade do poder dela na vida pessoal? Essa fica a questão pra mim. Entram as justificativas que talvez são a parte mais reveladora, né? A principal delas é a ideia de que ele errou porque ele era jovem, né, gente? Ele era um moleque, alguém imaturo. Só que assim, isso não fecha porque tem 2 anos que isso aconteceu, né? E aí ele já era deputado. É engraçado que para se candidatar a deputado, para se apresentar ali, para se eleger, né, como paladino da moral, para ficar dando lição nos outros, aí ele não é moleque não, ele não é imaturo não, né? Mas aí quando ele faz algo desse tipo, dessa gravidade, ele vira um jovem inconsequente que merece compreensão. Krepp, aqui eu tenho a resposta pra você, cara. É porque você tá partindo do pressuposto de que a ingenuidade dele tá partindo de um arrependimento, de uma maturação através dessa atitude que foi ruim dele. Ele não se arrepende da atitude dele, tá? Ele se arrepende de que tenha vazado. Ele se arrepende que as conversas que ele normalmente tenha vazado. É disso que ele se arrepende. Ele só se arrepende sequer, talvez, da forma como ele falou. Tá entendendo? Porque ele não entende o que ele falou de errado ou como ele tenha falado errado. Mas sim de que vazaram-se essas coisas. Porque eles já estão presos nessa narrativa de que o que eles fazem é comum, é normal. Porque eles defendem isso pro público deles tanto quanto eles repetem isso pra si mesmo. E aí é muito curioso o duplo padrão, né? Quando é alguém de fora, não existe esse tipo de benevolência, né? Aí resgatam falas de anos atrás, distorcem, fazem um linchamento virtual sem nenhum cuidado, mas quando é alguém do próprio grupo, aí entram todas as relativizações possíveis, né? Imagina se fosse um adversário do MBL nessa situação, gente. Seria esse o comportamento? Vamos refletir um pouquinho? E isso mostra como que a militância nesse nível ela acaba corroendo a racionalidade das pessoas, a coerência das pessoas. As pessoas passam a defender coisas que contradizem o que elas mesmas defendiam um pouco tempo atrás, né? E aí você vai perdendo a capacidade crítica com isso, ela entra numa lógica que ela não aceita recuar, que ela não aceita reconhecer erro, e fazer uma crítica vira sinal de fraqueza, e aí ela dobra a aposta, vai defendendo o indefensável, sustentando essas posições, sempre avançando, né? Sempre na ofensiva,
para não perder o espaço, para não perder o embate, né? E no fim das contas, a militância política, ela vira um ambiente de alto risco ali para a própria racionalidade, para a própria coerência de quem está participando. Sei bem disso, né? Já participei de militância, participo e a gente sabe a dificuldade que é, mas eu acho que tudo tem limite, né, gente? Porque não dá para ficar sempre defendendo liderança sobre o qual a gente não tem nenhum controle e ficar justificando as atitudes delas, sacrificando a nossa coerência, né? Isso aqui é uma fala agradabilíssima que o Krepp tem. Pensa que as pessoas estão se definindo por aqueles que eles seguem dentro do partido. Então isso significa que eles não estão criando uma coerência individual daquilo que eles acreditam, daquilo que é uma melhor política. Não existe esse debate de ideias realmente, mas você seguir alguém que dita aquelas ideias. Então, é a militância defendendo de qualquer maneira, falando que é IA, falando que foi tirado de contexto, dando 1001 desculpas para justificar uma problemática que nenhum deles quer aceitar, que o discurso deles é que é moralista, que o discurso deles é que é vazio. Eles não vão conseguir aceitar isso. Então, cada vez mais, se torna uma discussão do quanto essas pessoas estão acrescentando ao debate. E aí chegamos à conclusão de que o debate está poluído, porque ninguém está acrescentando de fato. Todo mundo está dando opiniões, todo mundo está partindo de um pressuposto de que ninguém concorda realmente. Mas, no fim das contas, uma vida é uma vida. E aí, quando um desses discursos é passado a limpo a ponto de que essa ideia possa ser desenvolvida, você aceita o pressuposto da outra pessoa, sendo que não. É nesses momentos em que há de bater o pé e discutir-se sobre os valores em que há essa disparidade. Só que até a gente conseguir acabar esse debate, vão demorar-se anos. E aí, quando acabar, a gente vai conseguir de fato interpretar isso dentro, não somente da nossa legislação, mas dentro do nosso contrato social? E eu acho que o nível de distorção que a gente viu nesse caso é realmente impressionante. E um último aspecto aqui, eu não vou ser ingênuo em relação a isso, é uma questão mais estrutural que eu já tinha apontado quando eu falei em outras ocasiões sobre o MBL, né? Existe hoje uma disputa dentro da direita brasileira e o MBL tenta se colocar como uma força capaz de enfrentar o bolsonarismo na disputa ali pelo comando desse campo. Só que há um problema evidente, né? Apesar de ter uma estrutura relevante, especialmente nas redes sociais, o MBL não tem força para bater de frente com o bolsonarismo. Eles tentam vender uma imagem de que eles são maiores do que realmente são, mas na prática isso não se sustenta. A dinâmica real mostra muito mais gente saindo do MBL em direção ao bolsonarismo do que o contrário. E isso tem implicações importantes, porque esse tipo de movimento deixa para trás pessoas que conhecem os bastidores, né? Que sabem como as coisas funcionam internamente, que têm acesso a informações sensíveis. Então, a partir de agora, é até razoável supor que nesse contexto de disputa mais aberta, essas figuras vão ser utilizadas politicamente, ainda mais com tanto telhado de vidro como parece ser o caso. A aposta que eu faço é que para enfraquecer o MBL, o bolsonarismo vai começar a acionar esses ex-integrantes para expor essas situações internas, trazer à tona esses episódios aí privados do movimento, tensionar ainda mais essa disputa. Não acho que isso é um caso isolado, acho que isso vai se intensificar agora com a eleição se aproximando, e se isso se confirmar, a gente pode ver até outras situações vindo à tona nas próximas semanas, meses, situações até talvez mais pesadas à medida que essa disputa interna aí na direita se intensifique e passe a ser travada dessa forma mais agressiva. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal. Acho que foi um acréscimo maravilhoso. Essa noção, principalmente, de que a direita trabalha na demagogia, trabalha nesse discurso moralista. É sempre uma discussão, um ponto focal para toda a discussão quando a gente vê lados. Porque a materialidade que é trabalhada com esses fatos nunca é discutida em si, mas sim a moralidade sobre essas coisas terem acontecido, ou deixaram de acontecer, ou aconteceram, ou sei lá, né? Então, quanto mais a gente vê esse discurso sendo alavancado, porque, por exemplo, nesse áudio, é claro o método que ele usa para criar um pânico moral, entendeu? A maneira como ele admite um ponto que a esquerda fala pra caramba sobre a legalização, evitar essas problemáticas que ele mesmo identifica, entendeu? Então não se trata mais de uma parada onde acontece cada coisinha, não. Se trata de que acontece em todos os lugares, tanto na periferia quanto no bairro de elite. A diferença é que a taxa de mortalidade é consumida somente na periferia, enquanto isso lá no bairro Jardim está de boa. E aí você vê a consequência do que esses fãs estão fazendo, a maneira como eles defendem, a maneira como se torna uma idolatria política, e de que as pessoas que estão nessa idolatria política, as que se salvam, elas não vão pro outro lado, vamos dizer assim, pra esquerda. Não, elas vão pro bolsonarismo, vão pra salinha do lado. Então o que está acontecendo de fato com a direita? Será que a gente tá vendo a desunião da direita? Será que a gente tá vendo os escândalos finalmente tomando corpo e demonstrando quem de fato são esses moralistas que a gente vê por aí?